Olá, bom dia, amigos da Amazônia Viva. Hoje estamos aqui no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, para entrevistar a doutora Vera Maria Ferreira da Silva, que é uma pesquisadora muito importante aqui, que estuda mamíferos aquáticos, e a gente veio conhecer ela um pouquinho mais hoje. Então, professora Vera, bom dia, muito obrigado por receber a gente aqui no seu laboratório hoje. Se alguém que nunca entrou numa universidade, num instituto de pesquisa, fosse perguntar para a senhora hoje quem é a Vera, com o que a Vera trabalha, como a senhora se apresentaria? Então, o meu nome é Vera, eu sou bióloga, eu me formei em Biologia Animal pela Universidade de Brasília. Fiz meu mestrado aqui no INPA em Biologia Aquática e o meu doutorado na Universidade de Cambridge. Tanto o meu mestrado como o meu doutorado foram com os botos da Amazônia, Então, eu me apresentaria assim, como uma bióloga que estuda os mamíferos aquáticos da Amazônia, sou mãe de 2 filhas e uma apaixonada pela Amazônia. E o que fez a senhora se apaixonar pelos mamíferos aquáticos aqui da Amazônia? A senhora pode contar pra gente? Então, quando eu cheguei aqui na Amazônia, eu tinha terminado de me graduar pela Universidade de Brasília, num momento de muita agitação política, e eu vim estagiar enquanto eu aguardava uma bolsa para fazer um mestrado fora do Brasil. E cheguei aqui, então tive o contato com o peixe-boi e com os botos, Reza a lenda que a gente se apaixona, o boto encanta. Então acho que de certa forma eu fui encantada e fiquei aqui trabalhando com esses animais. E hoje em dia muita gente ainda confunde, A senhora pode explicar pra gente, algumas pessoas ainda têm dúvida se, por exemplo, botos são golfinhos, peixe-boi é peixe, sempre gera essa confusão para quem não conhece, especialmente para quem é fora da Amazônia, e não convive com esses animais. A senhora pode explicar a diferença pra gente? Posso. O boto, ele é um golfinho de água doce. No mundo nós tínhamos 3 espécies de botos de água doce. Na China, que já foi extinto, na Índia, Paquistão, nessa região, e aqui na Amazônia. São os únicos lugares do mundo. E são golfinhos da mesma forma que tem várias regiões do nosso litoral que chamam golfinhos de boto. O boto da Baía da Guanabara é um golfinho. O boto lá da Baía de Babitonga é um golfinho. Então são sinônimos, e regionalmente usados, de diferentes formas. Já totalmente diferente do peixe-boi. O peixe-boi, ele é um mamífero aquático, como o boto, e o tucuxi. O peixe-boi é herbívoro, os botos são piscívoros, se alimentam de peixe. E não é peixe, é um mamífero. Peixe porque vive na água, boi porque muitas pessoas diziam que tinha um rosto, parecido com um boi, moque, sem chifre, e come plantas. Mas não, é um mamífero como nós e como os golfinhos também. E depois de mais de 40 anos estudando esses animais, o que eles ensinaram para a senhora? Bom, eu aprendi muito, primeiro sobre trabalhar com espécies que são difíceis e grandes, difíceis de serem avistadas na natureza. O peixe-boi, por exemplo, ou você já encontrava morto, porque ele é usado ainda em várias regiões como alimento, ou então o boto e o tucuxi muito rápidos, Então nós tivemos que aprender a adaptar metodologias para estudar esses animais aqui. Então eu, com base no que já se fazia com golfinhos marinhos, a gente adaptou para cá e aprendemos muito, eu particularmente, sobre a biologia e o comportamento dessas espécies. Quando nós chegamos aqui, pouca coisa se sabia sobre os aspectos reprodutivos, sobre a biologia reprodutiva desses animais. Hoje a gente já tem bastante informação sobre isso, Ainda falta muita coisa sobre a fisiologia propriamente dita, mas a gente já conhece o tempo de gestação, a gente já conhece o tempo de lactação, a idade de maturidade sexual, o número de filhotes que uma fêmea tem de cada vez. Então tudo isso ajuda
a gente conservar, preservar esses animais, porque a gente pode inferir, né, com o conhecimento da biologia, várias questões também comportamentais. E o que ainda falta descobrir sobre esses animais? O que a gente ainda não sabe sobre eles hoje em dia? Muita coisa. Eu sempre digo que se me derem outra vida para vir trabalhar na Amazônia com esses animais, eu ainda não vou exaurir o que existe para se estudar. Nós precisamos ainda muito, e com a nova tecnologia, novas ferramentas, você vai aprofundando e melhorando o conhecimento, né, que você tem de certos aspectos. Então a gente sabe muito pouco sobre o comportamento desses animais. Por quê? Porque eles estão embaixo d'água. Quando eles vêm à superfície para respirar, são segundos, e aí voltam novamente para o fundo. Como aqui tem águas turvas, a gente não consegue acompanhar o que eles estão fazendo, e 99,9% do que eles estão fazendo está embaixo d'água. Por exemplo, existem estudos com golfinhos marinhos que fazem a parte histológica dos órgãos que a gente nunca fez para os animais daqui. Então a gente precisaria fazer para ver quanto eles se diferenciam, quantos são similares, o que essa adaptação de viver na água doce ou viver na água do mar alterou esses órgãos, essas estruturas. Então, tudo isso, eu digo assim, tem muita coisa para ser estudada, e ainda muitas gerações podem mergulhar né, para tentar conhecer mais os mamíferos aquáticos da Amazônia. O que a senhora pode dizer sobre hoje? Quais são os maiores perigos, as maiores ameaças para os mamíferos aquáticos aqui da Amazônia? Bom, os mamíferos aquáticos de água doce, por que eles são os mais ameaçados, como a gente fala? Porque eles estão em maior proximidade com o homem, né? Nós vivemos muito próximo, o rio está aqui na nossa porta, assim como em outros países, e os seres humanos, eles primeiro colonizaram as áreas com água doce, que são as bordas dos rios. E tradicionalmente, todos os seus rejeitos, né, a gente trata os rios como lixeira, né, universal. E a água é a vida. Sem água não tem vida, nem humana, nem de outra espécie animal e vegetal. Então, e nós tratamos esse ambiente muito mal. Então, a primeira coisa é a alteração do ambiente e poluição das águas. Eu acho que essas são as maiores ameaças. Por quê? Porque é o ambiente que o animal vive, é de onde ele tira o alimento. Se a água está contaminada, o alimento está contaminado, o animal vai ficar contaminado. A gente estava falando de pesquisas, como esses contaminantes afetam a taxa reprodutiva, a taxa de aborto, o crescimento dos filhotes, enfim, nós também ainda não dominamos essa informação. E a outra coisa, com o aumento da população humana aqui na região e a demanda por alimento, pescado, nós temos um maior número de redes na água. E a gente sabe, né, que o pescador e os mamíferos aquáticos, os botos principalmente, estão atrás do mesmo recurso, e temos conflitos também. Então a captura acidental em redes de pesca é a segunda maior ameaça, quando não há uma captura direcionada, como foi no caso da pesca da piracatinga, que mataram o boto para usar como isca. Então, eu acho que a maior ameaça é provocada pelo homem, e é a alteração do ambiente que esses animais vivem, desde dragagem, barragem, poluição, tráfico pesado de embarcações, e aí vai. E a proteção desses animais, ela pode beneficiar de alguma forma as pessoas aqui da Amazônia? De que forma seria? Com certeza, os mamíferos aquáticos têm um papel muito importante no ecossistema aquático, nesses rios que a gente retira o nosso alimento, o nosso peixe, e que alimenta as populações. Então vamos falar assim, por exemplo, o peixe-boi. O peixe-boi é um herbívoro, um animal dócil. Ele come
plantas aquáticas na natureza. Quem viaja pela Amazônia, principalmente na época de cheia ou quando está vazando, sabe o que é tapagem. O que as plantas aquáticas podem cobrir um lago, fazer tapagem de canais, impedindo a navegação. Não só isso, como também impedindo a penetração da luz solar para a produção primária, né, para outros organismos. E o peixe-boi é uma máquina trituradora dessa massa vegetal, essa biomassa fantástica, e ele transforma essa biomassa em partículas menores com as suas fezes, e as fezes e urinas servem para adubar esses ambientes, produzindo alimento para outros animais, como peixes, crustáceos e outros micro-organismos que se aproveitam disso e não poderiam comer uma picha, né, um alface d'água. Então, ele tem esse papel enriquecedor do ambiente. Isso o peixe-boi. O boto, por outro lado, ele se alimenta de peixe. A ideia é que ele compete com o pescador, comendo os peixes que o pescador quer também. Mas o boto, ele não está atrás daquele tambaqui maior ou melhor ou mais gostoso. Ele está atrás do peixe mais abundante e mais fácil de capturar. Quem são esses peixes? Os parasitados, os doentes. Então, ele vai retirar esses peixes da população de peixes, limpando a população e mantendo essa população de peixe saudável. Um papel. O outro papel é de regulador das populações de peixe. Quando uma espécie começa a proliferar e crescer muito por uma razão ou outra, ele vai comer isso e ela reduz e permite que outra cresça também. Então você tem esse balanço. Então os predadores de topo de cadeia têm essa função de regular as populações de presa. E isso é muito bom para os pescadores e para nós, porque a gente sempre vai ter uma população de peixe equilibrada. Professora, é muito perceptível, né, a sua paixão pelos mamíferos aquáticos, quanto realmente a senhora dedicou sua vida nisso. Tendo em vista esses seus anos aí de pesquisa, a senhora pode contar pra gente se já teve alguma história assim engraçada ou até mesmo emocionante nesses seus anos de carreira? Então, quando eu cheguei aqui como estagiária, depois estudante de mestrado aqui do INPA, né, da pós-graduação, nós tínhamos assim, saíamos em expedições, então, e a gente não tinha nem celular, nem telefone satelital, nem Starlink, nem nada disso, né? Então, nós saíamos e íamos, né? O GPS já veio chegar mais tarde também, então nós éramos os grandes aventureiros. E a gente já se perdeu, né, em Igapó, um grupo, ou quando a gente chegava em algum local de trabalho que ia passar vários dias e montava acampamento, a gente tinha que usar as redes que nós usávamos para capturar os animais em volta do acampamento, porque as onças chegavam perto de onde a gente estava com as nossas redes amarradas. Com expedição aquática de botos, né? Nós estávamos num lago e você sabe que a água aqui nos rios podem secar e secar muito. E nós ficamos com o nosso barco preso num lugar e não tinha como sair, a não ser todo mundo pular na água e cavar para poder ajudar o barco a soltar. Então essas coisas que emoções aconteciam sempre, né? E a gente, claro, com o passar do tempo e as tecnologias tudo isso foi melhorando bastante. Agora, com os animais mesmo, eu trabalhei com uma população de botos na reserva Mamirauá durante 25 anos. E você captura, marca e passa a acompanhar e reconhecer indivíduos, né? E a gente pôde acompanhar fêmeas que tiveram 3, 4 gerações ao longo desse período. Então a gente conhecia a fêmea principal, a mãe com a sua filha, depois seu neto, depois seu bisneto, e isso fazendo uma família, uma genealogia muito bonita dos indivíduos daquela população.
E, claro, inevitavelmente, né, mais cedo ou mais tarde, morrem por diferentes causas. Da mesma forma, os peixes-bois aqui do plantel do INPA, né, que chegam, crescem. Por exemplo, nós estamos com um animal que está aqui há mais de 50 anos. Ele chegou adulto, Yanomami, um macho. E ele está perdendo peso, porque ele está velho. Ele, quando chegou aqui há 50 anos atrás, ele já era adulto. Então, ele por baixo tem mais de 60, 65 anos. Então, a gente vem cuidando, todos os cuidados. E a perda dele vai ser muito triste para todo mundo aqui do laboratório que convive com ele diariamente. Aqui na região amazônica a gente tem muitas lendas, né? Sobre o boto virar gente. E o que a ciência tem a dizer sobre isso? Então, a minha interpretação é que sempre quando o homem não soube explicar, ou que a explicação não estava muito óbvia, ele criou histórias que justificassem o que ele via, né? Enfim, e isso vai um pouco de conhecimento. Então, quando que o peixe-boi, como ele é usado para alimentação, ele não tem um lado tão místico quanto o boto, que nunca foi usado para alimentação humana. E agora, professora, para a gente fechar, né, para a gente encerrar, para os nossos alunos de escola pública que estão assistindo a gente agora, a senhora falou que ainda tem muita gente para pular nos rios para pesquisar sobre esses animais. Se os nossos alunos de escola pública, de escola particular, eles também quiserem ser pesquisadores de mamíferos aquáticos, que dica, que conselho a senhora pode dar para que eles possam saber por onde começar? Então, eu acho que a pesquisa e o estudo com os animais, assim como qualquer assunto, começa com a curiosidade. Você tem que ter a curiosidade gera questões, perguntas, e você ir atrás dessas perguntas para buscar resposta. Isso é a pesquisa, né? Você não precisa ser um profissional pesquisador para ter essa curiosidade e buscar, mas em qualquer assunto é isso. Então, eu digo assim, quem tem interesse tem que ajudar a preservar, a cuidar dos rios, a ter cuidado com o que descarta, onde descarta. Essas experiências e essas dedicações começam muito cedo. E você tem que ter essa consciência. Se eu poluir a água, se eu destruir os rios, os ambientes, eu vou perder esses animais, porque é inevitável. Então eu acho que é isso. Sejam curiosos, questionem, façam perguntas e busquem respostas. Então é isso, professora. Muito obrigado por receber a gente aqui hoje. Obrigado, gente, público da Amazônia Viva. Curtam a gente, sigam a gente nas redes sociais. O laboratório de vocês tem alguma rede social para que as pessoas possam seguir e acompanhar o trabalho de vocês? Então, o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, tem uma página, né, que tem várias informações, inclusive sobre os cursos de pós-graduação, estágios. Tem o Bosque da Ciência, né, que tem também uma página e está aberto para o público vir visitar o INPA, conhecer, né, essa parte da cidade, que é um fragmento florestal, é uma gotinha d'água, mas que para o público aqui do Amazonas é muito importante, né? E também tem os peixes-bois, nós temos uma ariranha, para ver como são esses animais e ver como eles são fascinantes, né? E nós temos aqui o Laboratório de Mamíferos Aquáticos, uma parceria com a AMPA, que é a Associação Amigos do Peixe-Boi, que também tem uma página e ali tem várias informações sobre os mamíferos aquáticos da Amazônia, as atividades que a gente faz, tudo isso. E aqui está aberto de terça a domingo, das 9 às 4 da tarde, entrada franca, né, para as pessoas virem conhecer. Tem a Casa da Ciência, que tem bastante informação e, enfim, contribuir. O Bosque, às vezes, tem programas para voluntários, né, para trabalhar. E nós temos aqui, como uma instituição de pesquisa, PIBICs, né, programas de iniciação à ciência, que as pessoas podem também, via suas universidades, se candidatarem para uma bolsa e virem participar aqui das atividades, das mais diversas atividades que o INPA
desenvolve e promove. É isso, então, obrigado, professora, novamente. Obrigado, gente. Então acompanhe a gente aí no próximo episódio. Tchau, tchau, até a próxima.